Olá! Hoje nós vamos pegar o nosso quinto roteiro, atividade número 4 de língua portuguesa. E ele começa assim, essa atividade. Leia mais um trecho da história Chapeuzinho Cor de Abóbora, de José Roberto Toreiro e Marcos Pimenta, e responda as questões abaixo. Quando a menina chegou à casa da avó, bateu na porta, o lobo falou lá de dentro, imitando a voz da velhinha. Eu já disse que ele era muito bom nisso. Quem bate? Sou eu, vovó Chapeuzinho Cor de Abóbora. Pode entrar, querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usava a touca da velhinha, de modo que não se podia ver sua cara direito. A menina então perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar melhor quando o leiteiro passa. E esses olhos tão grandes? São para ver os bolos crescerem. E essas mãos tão grandes? São para segurar melancias e jacas. E esse nariz tão grande é para sentir o cheiro de pão quentinho. E essa boca tão grande? Essa é para te comer mesmo, gritou o lobo, e dizendo isso, ele saltou sobre a menina e a engoliu de uma só vez. Nhoque! Então, eu coloquei aí a outra parte da versão da história da Chapeuzinho Vermelho, mais ou menos nesse trecho. Então, vou ler para vocês. Normalmente, ela sentia-se muito feliz na casa de sua vovó, mas naquele dia havia algo de estranho. Bom dia, disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava com uma aparência estranha. Nossa, vó, que orelhas grandes você tem! Exclamou o Chapeuzinho Vermelho. É para te escutar melhor, o lobo respondeu, disfarçando a voz. Puxa, vovó, que olhos grandes você tem! É para te ver melhor. Vovó, que mãos enormes você tem! É para te tocar melhor, disse o lobo. Uau, vovó, que boca enorme você tem! Exclamou o Chapeuzinho Vermelho. É para te comer melhor. O lobo gritou, pulou fora da cama e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta. Um caçador que estava passando por perto escutou a gritaria e correu para ajudar. Assim que viu que era o lobo, ele pensou: finalmente encontrei. Então, a atividade fala assim, a parte em destaque, aqui está em negrito, do nosso quinto roteiro. Acima mostra o diálogo estabelecido entre o lobo disfarçado de vovó e a menina. As perguntas feitas pela menina, tanto na Chapeuzinho Vermelho como na Chapeuzinho Cor de Abóbora, são iguais. Porém, as respostas dadas pelo lobo são diferentes. Preencha os quadros abaixo com as respostas dadas pelo lobo nos dois contos, Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Cor de Abóbora. Então, quando ele fala assim, por que você tem orelhas tão grandes? O lobo da Chapeuzinho Vermelho responde o quê? E o lobo da Chapeuzinho Cor de Abóbora responde o quê? Então, é isso que você vai ter que pesquisar. Então, vou dar uma dica. Na Chapeuzinho Vermelho, quando ela fala que orelhas tão grandes você tem, ele fala que é para escutar melhor a voz da Chapeuzinho. E na Chapeuzinho Cor de Abóbora, ele fala, são para escutar quando o leiteiro passa. Então, são essas duas frases que você vai ter que preencher. Vocês vão ter mais outras frases que vocês vão ter que olhar e dar uma pesquisada. E esses olhos tão grandes?
O que na Chapeuzinho Vermelho o lobo responde, o que na Chapeuzinho Cor de Abóbora o lobo responde. E essas mãos tão grandes, o que na Chapeuzinho Vermelho ele responde, e o que na Chapeuzinho Cor de Abóbora ele responde. E esse nariz tão grande, e essa boca tão grande. Aí vem o exercício B. No trecho acima, o lobo imitou a avó da Chapeuzinho Cor de Abóbora para poder enganá-la. A imitação é mais comum do que pensamos quando crianças imitamos pessoas que admiramos, a mamãe, o papai, a professora e personagens conhecidas. Quando crescemos mais um pouco, imitamos as boas atitudes e exemplos das pessoas que apreciamos. Assim percebemos que cada pessoa possui características diferentes. Você já imitou alguém? Sim ou não? Responde aí. Esse alguém era diferente ou parecido com você? Responde também. Era alguém que você conhece ou personagem de história? E para quem você mostrou a sua imitação? Então, aí vocês vão ter umas questões pessoais para resolver. Agora, nós vamos para o exercício lá atrás de língua portuguesa, lá na recuperação, tá? E eu coloquei aí uma atividade falando sobre os dígrafos. Quando os dígrafos são iguais, ou seja, quando duas consoantes que formam o mesmo som aparecem juntas em uma palavra, como é o caso de SS, RR, SC, SC cedilha, XC, eles devem ser separados. Então, é o exemplo de carro. Então, eu separo car, tracinho, ro. Piscina. Eu tenho que fazer essa separação. Então, por isso que vocês têm esse exercício. Porém, há outros dígrafos, que é o caso do LH, NH, CH, QU, GU, e eles ficam juntos. Esses dígrafos, eles se separam. Então, façam a atividade com atenção e capricho.